Quando a gente fala em superdotação, o que geralmente vem à cabeça? Alguém com uma inteligência, sei lá, acima da média, né? Mas e se existisse um espectro dentro da própria superdotação? O que será que acontece quando a inteligência vai muito, mas muito além do que a gente considera dotado? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Bom, para começar, essa citação da Jennifer Harris Allen já vai direto ao ponto. A questão aqui não é só se sentir diferente da maioria das pessoas. É uma sensação de isolamento que pode existir mesmo entre quem já é considerado superdotado. Sabe, é uma diferença de grau que acaba virando uma diferença de natureza. Certo. Então vamos aprofundar um pouco isso. Para a gente conseguir entender de verdade essa sensação de ser um alienígena, a gente precisa de um mapa, de uma estrutura, e é isso que vamos ver agora, colocando números nesses diferentes níveis de inteligência. E essa tabela aqui, ela ilustra isso de uma forma muito clara. Olha só a prevalência. A gente sai de uma pessoa em cada 6, no caso da superdotação leve, para menos de 1 em 1 milhão, no caso da profunda. Essa raridade estatística, ela é a base para essa sensação de alienação. Não é só um sentimento, sabe? É uma realidade numérica. Então, o ponto central é esse. A diferença não é só na quantidade, não é só um número no teste de QI. A diferença é qualitativa. A forma como o cérebro processa o mundo é, na essência, outra. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. E aqui está o conceito-chave que a nossa fonte apresenta: o metapensamento. Não se trata só de pensar mais rápido, é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. É enxergar o mundo não como uma série de fatos isolados, mas como uma teia, uma rede complexa e superconectada de padrões e relações. Agora, o que é fascinante nesse slide é o contraste. A cognição média geralmente avança passo a passo, de forma linear. A mais B é igual a C. Já a mente com superdotação alta ou mais, ela não segue essa linha reta. Ela cria o que a autora chama de matrizes mentais gigantes. É um jeito completamente diferente de organizar e processar a realidade. Esse exemplo da fonte é simplesmente perfeito para tornar a ideia mais palpável. Imagina só, onde uma pessoa vê um objeto, outra vê um símbolo, e a mente, com metapensamento, vê o próprio ato de ver. É como se ela não estivesse analisando só o jogo, mas as regras do jogo e por que esse jogo sequer existe. E isso cria um abismo, sabe? Até mesmo entre os superdotados. Para muitos, chega a um ponto de satisfação, um momento em que a curiosidade pode descansar. Mas, para a mente profundamente inteligente, cada resposta é só um portal para uma dezena de novas perguntas. A busca, ela simplesmente nunca termina. Ok, a gente já viu como essas mentes funcionam por dentro. Mas como isso se manifesta no dia a dia? Como essas pessoas se comunicam e se conectam com o mundo ao redor? É aqui que os desafios começam a aparecer de verdade. Essa pergunta aqui vai direto ao ponto. Uma interação social que parece básica pode virar um verdadeiro labirinto de complexidade para uma mente que processa tudo em vários níveis ao mesmo tempo. Como eu estou em relação a quê? Fisicamente? Emocionalmente? Existencialmente? Qual a verdadeira intenção por trás dessa pergunta? E aqui está o grande paradoxo. O que é fácil para a maioria das pessoas, a conversa fiada, as convenções sociais, é complicado para eles. E o que é complicado para a maioria, as teorias do universo, a natureza dos números, pode parecer intuitivamente simples para essas mentes. É uma inversão completa de perspectiva. Essa metáfora da fonte é muito poderosa. Imagina só ter um universo inteiro de pensamentos interligados na cabeça e ter que comunicar isso pelo canal estreito que é a linguagem. A fonte descreve bem essa sensação de urgência e muitas vezes de frustração a tentar compartilhar esse mundo interior imenso. Então, com toda essa intensidade, como é que se encontra a paz? A análise agora muda de foco, da compreensão do problema para a busca por soluções. Como é que se navega nesse mundo interior tão complexo? E essa é uma virada de chave fundamental. Em vez de lutar contra a própria mente, a ideia é vê-la como uma força da natureza, um rio que flui, um companheiro constante. A questão não é silenciar a mente, mas aprender a navegar nas correntes dela. E a fonte oferece um caminho bem prático. São 4 passos concretos. Encontrar orientação de quem entende do assunto, entender a própria arquitetura mental, desenvolver o controle da atenção com a meditação e, talvez o mais importante de tudo, encontrar uma comunidade. Se conectar com outras pessoas que compartilham essa experiência única. E a gente termina com essa reflexão.
Essa análise toda nos convida a pensar não só sobre essas mentes tão raras, mas sobre a nossa própria capacidade de escuta e empatia. Reconhecer que existem frequências de pensamento diferentes nos desafia a ampliar a nossa própria percepção do que significa ser inteligente e, acima de tudo, do que significa ser humano.